Hello, everyone. Um, Olá a todos. Thank you for handling that so well. Val, obrigada por Caroline, lidar com essa I don't know situação if tão also bem. part of making that work. I don't know if Caroline is Não attempting to that. sei se Thank you tá for todo doing mundo that. tentando. Kalila, Ok, Carila. you were in the middle of a point. So I don't know if you remember what it was, but if so, we were Você estava falando just assim, um tema, não sei se você lembra qual era o ponto, mas a gente estava comentando sobre, thought that it was necessary given the time of our next meeting and you were sobre a reunião de 13 de dezembro, mas você tem razão, vou falar outra coisa. Ok, sim, o que eu lembro é que será que a gente podia usar parte da reunião no dia 13 de dezembro para também ouvir sobre do público os comentários? Porque eu sei que tem uma série de sessões de ouvintes que estão sendo implementadas e não terão terminado no final até a reunião, a gente não vai ter o input do público, do que eles estão falando. Então, acho que antes dos comentários finalizarem, a gente deveria ter a oportunidade de ter algum mecanismo de ouvir o que as pessoas estão pensando. E o outro ponto o que Peter estava falando é sobre receber o feedback dos departamentos, etc. Tem uma série de comentários públicos das conversas que aconteceram na primavera do ano passado, e eu imagino que tenha sido parte da criação dessa estratégia. Então, tem muitos comentários, e eu não acho que, olhando por cima, esses comentários, eu não sei até que ponto eles foram incorporados na estratégia. E a gente quer entender o que aconteceu com esses comentários e até que ponto eles foram incluídos ou não. É uma ótima pergunta, Carila. Obrigada por fazê-la. Esses comentários daquele documento que eu enviei por e-mail estão disponíveis no site de Justiça Ambiental, com a participação do público, e são 20 páginas de comentários públicos que vieram de sessões de ouvidoria que o Conselho de Justiça Ambiental promoveu na primavera de 2021. A maneira que foi planejada essas sessões foi por assunto. Foram 6 sessões ao longo de 8 semanas, onde as pessoas vinham, entravam e falaram sobre suas preocupações sobre energia, ambiente, mudança climática. Tivemos membros da Força Tarefa do Justiça Ambiental ouvindo essas sessões e respondendo as perguntas pertinentes. E o que foi ouvido, incorporado nas discussões com as agências, pôde ser incorporado na estratégia das agências. Então, isso foi o ponto de partida, que a estratégia foi o ponto de partida da estratégia, se esse texto responde sua pergunta, Carila. Então, as sessões permitiu que as agências e as pessoas tomassem conhecimento das preocupações principais do público e incorporassem essas preocupações nas discussões e nas suas estratégias, ou seja, o que quer que eles possam ter, que eles possam incorporar. Então, quando você vê o documento lá no site, você pode ver, a gente tentou categorizar os comentários e qualquer hora que o nosso pessoal, nossos funcionários os nossos participantes quiserem consultar, e o conteúdo está sempre atualizado lá no site. Então, no e-mail que eu enviei para todos vocês, eu pedi a atenção de vocês para esse assunto como forma de
avaliar o que está acontecendo nas discussões entre as áreas de justiça ambiental. E com respeito à sua primeira pergunta, que foi se a gente tem algum mecanismo, de ouvir o Conselho de Justiça Ambiental ouvir antes, eu acho que com esse período de 9 semanas que a gente recebeu, com relação à estratégia, eu não tenho certeza. Eu gostaria de ouvir mais o público e eu entendo o quanto isso ajuda o Conselho de Justiça Ambiental nas deliberações. A minha pergunta seria, vão ter muitos comentários nessa estratégia e é por isso que temos um período de comentário longo e definitivamente queremos ouvir o público. Para o departamento de EEA, temos o benefício do ponto de vista direto, de ter o ponto de vista direto desses comentários. Uma coisa para se pensar, se considerar, se o Conselho de Justiça Ambiental precisaria dessas sessões, desses comentários e beneficiaria desses comentários, essas sessões. Então, eu acho que a pergunta é: será que a gente quer alocar tempo para até 13 de dezembro, sei lá, para reservar 45 minutos ou 1 hora para ouvir o público? Isso é uma pergunta. Eu posso lançar essa pergunta para o conselho e ver o que vocês pensam disso? Eu sou o Marcos. Só para esclarecer, no meu entendimento, o processo até agora, a ideia é que enviaríamos comentários individuais para você, Rishi, até o dia 6 de dezembro, para que você possa sintetizar para a reunião no dia 13. E depois, se a gente fizer essa primeira parte, a gente pode deixar tempo na reunião do dia 13 para permitir que o público faça comentários sobre a síntese desses comentários e incorporar ou revisar, à medida que a gente ouve os comentários públicos, nos nossos comentários, para amplificar essas preocupações do público. Eu não sei se isso é... Sim, eu acho que a gente está pensando em fazer isso. Kalila, você acha que isso diz respeito ao seu comentário? Sim, sim, sim. Então, uma maneira que isso pode acontecer a gente pode ter uma reunião de 2 horas. 1 hora seria para ouvir os comentários do público e a segunda hora sintetizar, incorporar esses comentários no documento que vamos ter já cunhado sobre os comentários do Conselho de Justiça Ambiental. A gente pode deixar isso para a segunda parte da reunião, pegar os comentários do público e depois incluir nas nossas deliberações. Você acha que isso funciona, Marcos? Sim. Estou pensando se a gente já fez isso antes uma vez, onde as pessoas vêm fazer comentário, então a gente tem que ter tempo para deixar as pessoas fazer comentários, falar ou digitar, e também tempo para integrar, editar algumas das palavras e depois ter algo que a gente consiga votar no final da reunião. Ou será que a gente vai deixar o voto para a próxima reunião? Kalila, aqui, eu acho que a programação permite alguma reunião em janeiro. É isso que eu estava contemplando, mas eu acho que o que a gente tem que pensar um pouco mais sobre as coisas e acho que tem que ouvir bastante na reunião de dezembro, 13 de dezembro, e ter tempo para incorporar no segundo documento
E aí eu vou receber os comentários, sintetizar e vou compartilhar na reunião de 26 de janeiro. E talvez a gente já chegue num ponto comum para enviar até então. Então temos outro objetivo. Depois da reunião de 13 de dezembro, a gente teria esse objetivo. Faz sentido para mim. Rishi, esse segundo documento, Rishi, inclui a síntese de tudo que foi falado até hoje. Então, não somente sobre a reunião do dia 13, mas as reuniões seguintes também. Eu acho que a gente só tem a reunião do dia 13 e a próxima, por causa do feriado, só vai ser 26 de janeiro. Eu entendi, você está perguntando para a sessão de 10 de janeiro? Eu acho que não, porque eu estou contemplando que essas sessões de ouvidoria são comentários que vêm direto para o EEA do público. Então, se você estiver ouvindo ou participando dessa conferência, isso pode afetar o seu pensamento e você quiser partilhar nas reuniões do Conselho de Justiça Ambiental, sim, a gente pode incorporar nos nossos comentários, mas eu não acho que Carlene, Valerie e eu vamos participar e sintetizar desse documento, porque a gente não vai ter esse documento ainda. E isso seria depois que o período de comentário já estivesse fechado. Ok, obrigada. Se tem mais algum comentário, eu quero fazer um voto rapidamente para ver se as pessoas acham que isso é uma boa ideia sobre o que a gente conseguiu chegar até agora, onde a gente conseguiu chegar até agora. Kalila, só mais uma pergunta. Qual é a data ou o cronograma que a estratégia deve estar finalizada? A gente vai operar sob nova administração, Kalila, mas até agora será em meados de março para o final de março. Então, o que a gente vai fazer é receber os comentários até 27 de janeiro, então, quando fecha o período de comentário, e o Departamento de Justiça Ambiental vai fazer uma cópia editada e emendada da estratégia que a gente vai trabalhar com cada uma das agências para ver o que dos comentários públicos pode ser aproveitado e adicionado na estratégia, e só então a gente vai postar um documento em resposta aos comentários e vamos publicar todos os comentários que vieram do público, nossas respostas e tudo consolidado. Então, deveria ser final de março. Acho que vai ser lá para o final de março, quando a gente tiver o documento final da estratégia do Justiça Ambiental, com as respostas com os comentários públicos e as respectivas respostas. Para então ser disponibilizado para o público. Obrigado. Mais alguma pergunta? Se não tem mais uma pergunta, quero fazer um voto rapidamente para ver se as pessoas gostam dessa ideia de, em 6 de dezembro, vocês todos terão revisado e me enviado qualquer comentário que vocês possam ter sobre a estratégia. Eu vou consolidar esses comentários e sintetizar e vou trazer uma primeira versão para discussão na reunião de 13 de dezembro. Vamos segurar 1 hora, mais ou menos, para ouvir comentários públicos, emendas, comentários, propostas à estratégia do Conselho de Justiça Ambiental e vamos deliberar na última parte dessa reunião, levando em consideração esses comentários. E antes disso, antes da reunião do dia 26 de janeiro, teremos outro conjunto de comentários sintetizados para a gente poder deliberar e ter um voto final, se a gente atingir um consenso, até 26 de janeiro. E vamos enviar
para enviar antes de que feche o período de comentário público no dia seguinte, 27 de janeiro. Então, vou fazer a volta aqui, Carila? Sim. Melissa? É um pouco apertado para mim, mas eu vou fazer o meu melhor para conseguir. Ok. A gente tem várias semanas. Talvez a gente consiga dar o nosso melhor. Caroline, I think you said you liked that. Yes. Okay. Caroline, Lydia? Yes. Lídia, Okay, great. sim. Marcos? Yes. Marcos, sim. Peter? Yes. And Ari. Okay, that's Peter, great. sim. Ari, I'm sorry. Yes. Okay, Ari, também é ótimo. Sim, wonderful. Okay, so we will maravilha. forward on that schedule. Então, vamos seguir com esse cronograma. Tenho um bom pressentimento com relação a isso. A gente vai ter a chance de conversar sobre esses assuntos de maneira mais aprofundada. Val, vamos voltar para os slides. Give me 1 second. Okay, and I need just a moment here. So sorry. This is really. Só um minuto. We were going Obrigada. to, talk Então, now a about, gente ia falar agora sobre current EJ population a definição atual de população de justiça ambiental. A gente ia voltar para essa discussão, esse assunto. E só um minuto. So, Então, Val, could you move on to the next slide? Val, você pode seguir para o próximo slide, por favor? So here as a reminder, Aqui temos como lembrete, temos a population população, a definição de população de justiça ambiental, o que ela, como ela é atualmente. E I'm so sorry, I'm having trouble with my. desculpa, eu tô tendo um pouco de problemas aqui com o meu. Um, So, just by way of review, a neighborhood is a census block group. Só como revisão, vizinhança é o que definido pelo censo americano. Bairro é um bloco censitário definido, um bloco censitário. E a média mediana, a média de renda de uma doméstica é 65% da média anual. As minorias compreendem até 40% ou mais da população, e 25% das famílias não têm proficiência em inglês, e menos de 25% da população é minorias, e inclui as municipalidades em que as vizinhanças são localizadas e não excedem 150% da média de renda familiar anual. Estamos discutindo essa questão de... Agora vamos discutir essa questão de quem é que falta na definição atual de justiça ambiental. Tivemos umas boas discussões nas últimas 2 reuniões, então temos algumas considerações do que foi discutido. Por favor, pode me dizer
o que, se eu deixei alguma coisa para fora, se eu esqueci alguma coisa. My attempt here was to capture O que eu estava tentando aqui era englobar o que foi dito nas nossas últimas discussões. O primeiro item sobre consideração do critério de renda, o critério de renda inclui a população sem teto e onde, em Massachusetts, geograficamente falando, isso faria uma diferença. O segundo problema é que se o critério de renda inclui adequadamente população branca em áreas rurais. O terceiro tópico é que se o critério de renda inclui de maneira apurada a realidade de blocos de grupo onde as casas grandes têm perto casas pequenas e de baixa renda, mais particularmente em Plymouth, Cape Cod e Berkshires. E, por último, se o critério de renda inclui considerações sobre o custo de vida. E próximo slide, por favor, Val. Essas foram as considerações da minoria racial. É como as tribos indígenas são individualmente reconhecidas federalmente e não federalmente no critério da minoria. Será que a gente conseguiria definir explicitamente práticas tradicionais tribais como fora e dentro das terras tribais, como caça, pesca e outras atividades? E no que diz respeito à distribuição populacional dos povos indígenas, será que deveríamos abandonar os grupos de bloco como um critério âncora, critério principal? Um outro item seria porque as tribos indígenas de Massachusetts são uma nação soberana, será que haveria uma maneira de identificá-los como população de justiça ambiental, além da maneira de ser identificada como minoria racial, que é o que tem na política atual de justiça ambiental? E, por último, as comunidades indígenas que não são reconhecidas federalmente são incluídas na definição, mas e a área geográfica que eles moram e o acesso à terra? Então, eu queria perguntar aos membros do conselho se vocês acham que a gente deixou de fora alguma coisa nesse slide aqui, além dos meus 2 pontos que eu adicionei que não está no slide. Queria abrir para ouvir o que vocês têm a dizer e vou adicionar para a próxima vez. Alguém tem alguma coisa para adicionar? Lídia? Sim, foi um sumário incrível. Eu acho que, como você falou, o critério de renda, o número 3 fala de área rural, mas também é área urbana. Quando eu estava lendo, eu percebi que eu não tinha colocado área urbana. Porque tem bairros que tem gentrificação. E eu acho que no critério da minoria, talvez seja possível não simplesmente abandonar alguns blocos, grupo, que não foram definidos pela definição atual, mas talvez usar blocos censitários, continuar usando blocos censitários em vez de abandonar e fazer uma definição especial para incluir os povos indígenas. Então você está sugerindo usar o bloco censitário, a definição de bloco censitário e outro grupo especial. Sim, parece uma opção. Ok, obrigada. Alguma outra consideração? Aqui é o Marcos. Eu acho um pouco, acho que isso tem a ver com o que você está falando.
Eu estou pegando os comentários do conselho até agora e eu espero ter a oportunidade de falar dessas perguntas numa discussão também, porque eu acho que são perguntas técnicas que podem ser respondidas diretamente e outras são perguntas mais profundas sobre o contexto e o propósito da política. E eu queria simplesmente deixar isso bem claro. Obrigado, Marcos. Eu sinto que seria um bom exercício para a gente receber primeiro essas perguntas e isso faz parte do processo de como vamos responder e conduzir a análise. Então, se todos concordarem com isso, eu gostaria de, como você disse, manter um misto de perguntas que podem ser respondidas de maneira mais técnica e perguntas que precisam de uma análise mais aprofundada. E mais tarde, quando a gente pode ver essas considerações. Aqui a Kalila parece um bom sumário das perguntas que foram levantadas na última reunião. Se é o caso, se ninguém mais tem um comentário sobre isso, Val, você pode abrir o próximo slide. Queria abrir para consideração do terceiro critério, que é proficiência, o critério de proficiência em língua inglesa. E a pergunta é, quem falta na definição atual de justiça ambiental? Eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo com os nossos problemas técnicos, mas talvez a gente considere isso por uns 10 minutos e depois deixar mais 10 minutos para perguntas e comentários do público. Então, se vocês puderem passar 10 minutos aqui falando desse assunto, não é a última chance que teremos para falar sobre o critério de proficiência na língua inglesa, mas vamos começar e depois a gente abre para comentários públicos. Então, alguém quer começar a discussão aqui sobre esse critério em particular e quem está de fora? Uma pergunta que temos eu queria falar que as nossas informações no que diz respeito à língua no mapa de justiça ambiental é fornecida fornecida numa proporção maior do que a gente vê as línguas no mapa de justiça ambiental, a gente está vendo de uma amostra mais global. Então, a gente perde um pouco da especificidade que a gente teria se tivéssemos feito por blocos e grupos. O que é o Marcus? Eu queria esclarecer isso aí, esse ponto, porque eu trabalho com dados também. Eu acho que estava a nível de grupo, mas não está. Eu acho que isso é uma pergunta técnica que pode ser respondida com expertise técnica, apesar de que parecer acho que aparece a nível de trato no mapa. Quando você clica no mapa, o que aparece é a língua a nível de trato. E quando você seleciona, abre o bloco de grupo, grupo de bloco. Então, reflete o que está sendo, o que existe a nível de trato, e eu acho que isso levanta um problema de dispersação da informação, diluição da informação. Se a gente fala de um trato específico, por exemplo, crioulo,
talvez seja uma população cabo-verdiana, geographic area of the tract. que mora numa área geográfica do trato, mas que não mora naquela área de nível de I trato. need to ground truth Então, learn from the maps. precisamos entender a informação que a gente aprende do mapa. Eu entendi de maneira diferente. Os dados estão disponíveis a nível de grupo de bloco para as casas, as famílias que têm proficiência limitada em inglês. E o critério de justiça ambiental, ele identifica blocos censitários de grupos maiores em pequenas vizinhanças que têm 25% ou mais das famílias onde nenhum adulto fala inglês muito bem. Não vai falar qual língua, qual é a língua nativa deles. Então, isso está disponível em um nível de grupo de bloco. E eu acho que isso deveria estar lá. Eu queria só saber se a gente está falando da mesma coisa. Você está trazendo uma distinção muito importante. Você está dizendo que a população que não tem proficiência em inglês pode ser identificada pelo grupo de bloco, mas não a língua nativa deles, é isso? Se a gente olha de maneira mais geral, o critério de limitação de proficiência em inglês é uma deficiência. Então, sim, isso é algo que a gente deve considerar. Os mapas sempre foram desenhados para ajudar a identificar as línguas que talvez algum material possa ser traduzido para a língua deles ou trazer intérpretes. Eu acho que é isso que é um pouco confuso. Eu acredito que é isso que é tratado a nível de trato. Mais algum? Regardless of the language, using Acho que terminology. independente da língua, tem uma terminologia na literatura que todo mundo consegue entender. Imagine se alguém fora desse grupo lê essa informação para interpretar de maneira correta. I just had a question for Marcos, I guess. So for LEP population, Uma pergunta para o Marcos, para a população que tem... O que essa população LEP é baseado em não ter um adulto na casa que fala inglês muito bem? Então, se tem uma casa que tem uma pessoa mais velha, LEP, mas tem outra pessoa que fala inglês, entra na definição? Correto. Ok. Marcos, essa idade, acho que era mais de 5 anos na versão antiga do censo. E agora é mais de 14? A questão da idade era alguém com mais de 14 anos que não fala inglês muito bem, numa casa. Então, acho que no censo anterior era bem menos, bem menor a idade. A gente está chegando no nosso limite para ouvir os comentários públicos, mas eu queria deixar claro o desafio que eu vejo aqui, que eu achei muito difícil, tenho achado que é muito difícil estabelecer um diálogo com populações com proficiência limitada em inglês e atravessar nós como nós usamos todos o nosso contexto
do grupo de justiça ambiental para atingir certos grupos e identificar qual é o problema. Então, faz parte do como uma população que fala inglês é muito difícil entender quais são as barreiras dos outros idiomas que são falados e as dificuldades. Eu acho que é muito que vale o esforço desse grupo se esforçar para atingir essas populações com menor proficiência. Então, como a Kalila falou, talvez seja necessário fazer um tipo de reunião que a gente possa realmente ouvir as pessoas usando os canais de interpretações que a gente tem. A gente está pronto aqui para receber comentário público em outros idiomas. Por que as pessoas sentem que elas não podem participar ou por que elas não participam? Como é que a gente não leva em consideração o número de maneiras que a gente pode receber com mais precisão quem mora e onde? Eu acho que a Lídia levantou a mão. Eu acho que é uma boa ideia ter uma discussão especial disso e a gente precisa talvez de mais tempo se a gente quiser receber esse input diretamente da população com proficiência limitada de inglês, mas tem muitas variáveis e dificuldades em fornecer interpretação numa reunião. Não é todo mundo que sabe usar o Zoom, todo mundo que sabe o que está acontecendo, que está recebendo os e-mails, vindo de uma comunidade com proficiência limitada em inglês. Eu vejo quanto é difícil as pessoas participarem nessas atividades cada vez mais localizadas que estão acontecendo, essas reuniões públicas que estão acontecendo e coisas que sejam, talvez eles sejam, com as quais eles sejam familiares. Eu acho que vai além das reuniões. Obrigada, Lídia. Eu queria apoiar essa ideia de ouvir o que o público tem a dizer. Também queria que eu trabalho com isso muito também. Eu não sou um expert nesse assunto, mas eu queria trazer aqui o critério de proficiência em inglês para definição de justiça ambiental. Já existe há um bom tempo agora o critério. E um dos problemas mais previsíveis, poluição, é um dos fatores mais importantes nesse critério, mas o mínimo que deve acontecer. Então, seria uma ótima conversa para considerar a pergunta da Lídia, por exemplo, as famílias que não contam indivíduos que esse critério de proficiência de língua inglesa elimina. Mais algum comentário sobre isso? Como eu disse, isso é só uma abertura inicial para esse tópico, que eu acho que apresenta vários desafios próprios dele. Rishi, aqui é Caroline. Eu só estou me perguntando, à medida que a gente vai pensando, dado o comentário do Marcus, minha pergunta é, será que a gente também poderia ter a definição ou processo atual que as populações podem se inscrever para serem incluídas como minoria, como exceção? Se a gente não consegue pegar toda essa população pelo mapa, qual é o processo atual para que eles se inscrevam voluntariamente e sejam incluídos como população de justiça ambiental? Essa é uma ótima pergunta, Caroline. E eu sei que outras pessoas falaram desse assunto antes, que é para tornar público a maneira que alguém pode peticionar para se tornar uma comunidade de justiça ambiental. E para a nossa próxima discussão eu vou trazer informações sobre isso e queria apontar que no EEA estamos montando uma regulação
sobre como as comunidades de justiça ambiental podem peticionar para serem incluídas. A gente ainda não chegou numa versão final, mas está montando. Isso aí. Na nossa próxima reunião eu quero trazer isso para a conversa na próxima vez que a gente falar sobre a proficiência limitada, sobre o problema da proficiência em inglês limitada. O que eu vejo com essa estratégia parece que, por causa do tempo que a gente tem, a gente talvez possa focar nisso aí, e quando a gente voltar no problema de proficiência, será que talvez a gente consiga falar até a reunião de janeiro, talvez só na reunião de fevereiro? Eu acho que em dezembro não seria possível falar sobre isso, mas quando a gente voltar, eu quero abordar todos esses assuntos aí. Se vocês não se importam, a não ser que haja mais comentários, eu queria abrir para comentários públicos do público, comentários e perguntas, dar uma chance, pelo menos pelos 5 minutos que a gente tem aqui. Val, não sei se alguém levantou a mão. Yeah, there's one comment in Sim, the tem uma pessoa, um comentário no chat. Vou fazer a primeira pergunta do chat. Eu acho que a pergunta essencial é que se haverá tempo nas futuras reuniões do Conselho de Justiça Ambiental para ouvir comentários públicos sobre problemas de justiça ambiental ou um diálogo menos engessado sobre as preocupações de justiça ambiental. Será que isso pode acontecer nas próximas reuniões do Conselho de Justiça Ambiental? Isso precisaria de mais tempo, então, no final das reuniões, sim, e também perguntar perguntas específicas sobre a justiça ambiental nas comunidades. Acho que essa é a ideia da pergunta. Então, sim, teremos mais tempo em termos de estratégia. Quando a gente começar a falar da estratégia, vai ter uma reunião mais relaxada em termos de tempo. E a gente vai ter a oportunidade de ter mais 1 hora nas próximas reuniões para poder ouvir os comentários públicos. E vamos levar em consideração esse pedido aí, seria produtivo. E uma pergunta da Sarah Freeman, eu vou tirar ela do mudo para ela fazer a pergunta. Olá a todos. Obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, e eu entendo que vocês estão muito cedo ainda no processo de definição de população. Minha pergunta tem mais a ver com o projeto que estão sendo revisados agora. E eu estou preocupada porque durante essa administração, eu sei de um projeto que não funcionou muito mal, para dizer o mínimo, em termos de tratamento dos vizinhos de comunidade de justiça ambiental. Então, é uma pergunta meio estranha, mas será que tem um jeito por exemplo, no meu entendimento, é que já existe uma expectativa que todos os projetos, eu não acho que foi o caso, e eu acho que seria ótimo algum conselho sobre como pode ser apontado algo desse tipo antes antes que tudo chegue num ponto perigoso. Obrigada pela pergunta. No site do Conselho de Justiça Ambiental tem uma pergunta onde você pode enviar perguntas mais específicas. Tem um link para enviar perguntas mais específicas sobre projetos que estão acontecendo na sua reunião, na sua vizinhança. A gente vai receber sua pergunta. E se você quiser fazer uma reunião sobre esse assunto com a gente, com a Carlene Lemoyne, que é nossa diretora adjunta de assuntos externos, a gente pode fazer essa reunião. Você pode mandar um e-mail para ela diretamente. O e-mail
dela está disponível no nosso site também. E a gente pode falar de projetos específicos na sua vizinhança, no seu bairro. E a análise do ponto de vista do Conselho de Justiça Ambiental. Ok. Obrigada. Then there's another question here. Tem outra pergunta aqui. And I think this might be the only one we have time Eu for. acho que é a última também, que tem tempo. Mas com relação a subsídio de comunidades, será que haveria mais programas e regulações para prevenir a atividades comerciais e negócios que prejudicam a comunidade, em vez de prevenir, em vez de remediar o dano que essas atividades comerciais causam? Em termos de abordagem mais geral, que tem englobado nesse tipo de trabalho, eu aconselho que a pessoa que fez esse comentário olhe a estratégia de justiça ambiental e veja se tem uma maneira que as agências que articulam como vão abordar esse tipo de trabalho no futuro. É uma pergunta geral e eu acho que é uma abordagem geral, então eu visitaria estratégias e veria como as agências podem olhar para isso no futuro. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que é onde você deveria, que pode ser encontrada essa resposta. A gente já passou aqui do tempo. Yeah, and we have a few council members who have to drop off, so we should end shortly. So I would like to take a motion to, Gostaria de fazer uma moção para adiar, encerrar a reunião. Alguém faz uma moção? Move para... Eu movo, Melissa Ferretti, eu apoio. E o Marcos Luna também. Obrigada. Kalila, você fazer uma chamada para encerrar? Sim. Caroline, acho que ela já saiu. Lydia, sim. Ok, Peter. Também teve que sair. E Arizona. Eu vou encerrar então essa reunião de hoje. Obrigada a todos e eu vou vê-los todos na reunião do dia 13 de dezembro. Obrigada por essa reunião de hoje e por ficar com a gente aqui durante toda a reunião. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana e um bom descanso. Bom feriado para todos. Obrigada aos intérpretes também e às pessoas que estão gravando as sessões. Até mais.